Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Estamos cada vez mais imersos na cultura digital e o tradicionalismo já está sendo deixado de lado. A todo momento, surgem inúmeras ferramentas tecnológicas para facilitar o nosso trabalho enquanto profissionais do direito. Muitos já não se contentam apenas com uma carreira jurídica convencional e têm vontade de desenvolver produtos digitais para acompanhar essa evolução. Mas por onde começar? Como desenvolver um produto digital do zero? Neste episódio, vamos falar sobre as competências, formas de trabalho, ferramentas, análises e processos para a construção de produtos digitais no direito. E para isso, ninguém melhor que o Guilherme Leonel. Ele é advogado, fundador e CEO da Lex Design, coordenador do Legal Hackers e também professor. Vamos nessa? Guilherme, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Guilherme, a sensação que a gente tem agora recentemente é de que efetivamente chegou a vez do direito, né? O direito está evoluindo cada vez mais rápido e a gente tem até a pandemia aí que contribuiu muito para isso, né? As pessoas tiveram que se adaptar na marra e com o direito não foi diferente, né? A gente está cada vez mais vendo o direito com aquela visão empreendedora, mais profissional, o que era raro, né, no nosso ramo. E você é um desses caras que eu acompanho o trabalho aí já há algum tempo e que sempre bateu muito nessa tecla, além de falar muito, né, que a gente tem hoje também muita gente que fala, mas você, além de falar muito, você entrega muito, você produz muito, você faz muito isso na prática. Então, o que você acha que foram as principais mudanças que aconteceram no direito nos últimos 2 anos que causaram esse movimento que a gente está vendo agora? Gustavo, primeiro, obrigado pelo teu convite e por estar aqui debatendo com você um tema que é tão relevante, tão importante, tão caro para mim, que é olhar o futuro do direito, né? Então, acho que você faz um trabalho maravilhoso aí de levar a comunicação, levar a informação de uma forma muito gostosa, simples e fácil de ser acessada por todo mundo. Então, parabéns pelo trabalho. E, cara, eu acho que o direito está em constante mutação, assim, especificamente nos últimos anos, a gente viu um movimento muito forte de encontrar novas formas de fazer o trabalho que vem sendo feito nas últimas décadas de uma maneira diferente, né? Eu acho que isso não é à toa, sabe? Acho que o mundo está em plena transformação, né? A gente vê as fintechs transformando o universo financeiro, as health techs na saúde, sabe? Tem várias e várias iniciativas, startups para todo lado, as organizações já buscando startups internas também, e que o direito não é diferente. Então, a gente tem que buscar novas formas de fazer o nosso trabalho, de ser mais eficiente, de ser mais célere, de ser mais claro, de ser mais transparente. E aí, por isso que eu acho que as pessoas acordaram para isso e esse movimento tomou força, né, em várias frentes, em diferentes áreas dentro do universo jurídico, de maneira que eu fico muito contente em ver tantas iniciativas sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Óbvio que tem um processo de amadurecimento do mercado, né? E a gente vai ter que testar muita coisa, isso faz parte mesmo de testar, isso aqui não deu certo, melhora, mas acho que o movimento é muito importante para a gente efetivamente encontrar novos caminhos e ser mais eficiente nas nossas entregas, porque o mundo, sabe, está com tanta mudança que não dá para a gente achar que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia há 10, 20, 50 anos atrás. E você percebe, assim, alguma coisa específica que você acha que tem impulsionado esse movimento no direito, ou você vê isso mais como uma construção natural mesmo, de uma modernização? Existem alguns fatores que levam isso, que são motores dessa transformação, né? Um é a própria tecnologia. Então, o advento de novas tecnologias e novos sistemas, inteligência artificial, sabe, e as coisas sendo desenvolvidas de maneira mais rápida, isso dá mais possibilidade e acesso para que a gente construa novos produtos, sistemas e afins para usar no direito. Mas não é só isso também, sabe? Eu acho que tem uma demanda de mercado, né? Então, as grandes empresas e organizações estão demandando que o advogado saiba mais de outros conhecimentos, tenha sabe, conhecimentos não só técnicos jurídicos para poder resolver os problemas. Então ele tem que saber de estatística, ele tem que saber de economia, ele tem que saber, sabe, gestão de projetos. Então tem uma série de requisitos e habilidades que o cara tem que começar a saber e começar a olhar para isso, porque o cliente dele está pedindo. Então tem uma demanda de mercado também. E por fim, tem o famoso desafio mais por menos que o professor Susskind coloca no livro dele do Tomorrow's Lawyer, que é isso, cada vez mais você tem mais risco, mais demanda, mais complexidade, mais trabalho, e no final com menos dinheiro. O cliente quer pagar menos para ter um produto melhor, ter um serviço melhor.
Então, essa combinação de fatores, eu acho que ela leva invariavelmente a uma transformação do direito. Por isso que eu acho tão importante esse debate aqui, sabe? Para a gente conseguir saber para onde nós vamos e como que a gente vai fazer para chegar lá. Legal, você trouxe também uma palavra aí que a gente não usa muito no direito, né? Que é testar, né? Testar o que deu certo, o que não deu certo. E a gente está importando muita coisa das startups, né? E essas metodologias de criação de produtos que elas utilizam para ver, para validar, fazer protótipo, iteração. E isso a gente já vê assim meio com ressalvas, né? Qual que é a sua percepção? Você acha que as pessoas hoje do direito já estão mais abertas a testar coisas, seja lá, tanto dentro de própria tese jurídicas mesmo, ver como que o magistrado percebe, e aí utilizando outros recursos, né? A gente tem jurimetria, tem outras formas de ver se aquela tese primeira nossa, ela pode ser validada lá na frente, quanto mesmo de produtos que é o tema de hoje aqui desse episódio mesmo, de testar no mercado qual produto que funciona, qual produto que não funciona. Cara, eu acho que o teste é uma das coisas mais fundamentais que qualquer pessoa tem que fazer se ela se entende de alguma maneira um pouco inovadora, sabe? Se ela gosta de inovação e se ela estiver ouvindo esse podcast aqui, não esse nosso, mas qualquer podcast seu, eu acho que teste tem que estar na cabeça dessa pessoa. Eu falo sempre para o meu time que nós somos testadores profissionais. Essa é a nossa principal habilidade, porque a inovação pressupõe o teste, a falha, o erro, né, o ajuste, a iteração. Sabe, é preceito fundamental do processo de inovação. Você vai errar. Agora, para errar, você tem que testar, e você tem que saber o que você vai testar, você tem que ter metodologia para entender qual é a sua hipótese, você tem que entender o que foi validado, você tem que conseguir criar métricas desse teste, e aí você avança, né? Não é aquela coisa do erro pelo erro, sabe? O erro da ignorância. É você conseguir testar e saber o que deu certo e o que não deu certo, o que você validou e o que você entendeu que não faz sentido para o teu usuário. Então, nesse sentido, eu acho extremamente fundamental isso. E aí não é só uma coisa técnica de saber como faz um teste, mas é muito de mentalidade, forma como você pensa. Você pode fazer um teste de rotina de trabalho, de fluxo de trabalho. Cara, você tem uma reunião segunda-feira de manhã, você pode fazer um modelo de um Scrum, sabe? Você faz uma reunião segunda-feira de manhã que não dá certo, você muda para tarde. Ou você muda para terça-feira de manhã. Aí era de 15 minutos, passa para 1 hora. Então você pode testar qualquer coisa. Você pode testar a relação com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Então tudo eu acho que é a base do teste e da melhoria, sabe? É entender, lembrei um pouco da frase do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Entender que, cara, a gente não é o dono da razão, a gente não sabe tudo em absoluto, e a gente sempre tem que entender como a gente pode melhorar, né? Teste pressupõe também estar próximo do teu cliente, estar próximo do teu usuário, ter uma troca constante com ele e evoluir junto com ele, ao invés de entregar no final de um certo período, 1 mês, 2 meses, 2 dias, sei lá qual que seja o período, uma coisa pronta, né? Então, acho que essa colaboração ou cocriação que pressupõe o teste é super importante para esse novo profissional do direito. E a gente não está acostumado com isso, né? Nós não fomos educados assim, a faculdade não traz essa bagagem. O mercado começou a olhar para isso agora, então eu acho que buscar essas competências complementares são super importantes para a gente construir essa nova maneira de trabalhar, para a gente construir novas organizações, para construir um escritório mais ajustado, mais rápido, mais dinâmico. Se você for falar com o teu cliente, ele vai querer uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Então, eu acho que isso faz muito, muito parte dessa nova abordagem que a gente tem que enxergar para o direito. Não, total, né? A gente é totalmente aquela visão perfeccionista, né? Que a gente tem que acertar tudo de primeira, que tudo tem que dar certo. E o que a gente está vendo aí, olhando até para outros ramos mesmo, né? De outras empresas, é que, na verdade, para você conseguir crescer rápido e ter bons resultados, é isso que você falou, você tem que testar, e testar tudo. E não testar sabendo que vai dar errado, né? Testar, colher o feedback, aprimorar, testar de novo, colher outro feedback, voltar, testar de novo e fazer esse ciclo praticamente eterno aí, se a gente quiser acompanhar a evolução do mercado, né? E o direito está cada vez mais digital, né? A gente está na primeira fase ainda, que é aquela fase da digitalização, mas só isso aí já causou um impacto muito grande para a gente na nossa operação, no dia a dia, e está criando aquela pulguinha, eu acho, nos escritórios, departamentos jurídicos, no poder judiciário, para que a gente consiga avançar de uma forma
forma muito rápida. E dentro desse contexto aí, a gente tem cada vez mais produtos, a necessidade de criação de alguns produtos digitais para atender a demanda de mercado. E você está fazendo isso muito bem. Quais são as possibilidades que a gente tem hoje de produtos digitais? Porque às vezes a pessoa fala assim, isso não tem nada a ver comigo, meu tipo de cliente é outro, jamais dá para eu propor para o meu cliente um produto digital que ele não vai comprar. Então, assim, quais são as opções que a gente tem hoje? O que a gente poderia criar de produto digital no mercado jurídico? Cara, eu acho que tem muitas iniciativas e muitas oportunidades para a gente explorar dentro do direito em termos de produtos digitais, né? Muitas coisas foram criadas nos últimos anos, então se a gente olhar o radar da B2L lá, tem mais de 200 ou 300 iniciativas que estão sendo desenvolvidas só nos últimos anos, né? E que ótimo que o mercado tá crescendo dessa maneira. Obviamente, para fazer um contraponto, é aquilo que a gente já falou, tenha um pouco de amadurecimento, então, sabe, é um pouco de funil, de entender o que dá certo e o que não dá, quem entrega e não entrega, mas isso faz parte do mercado em construção. Agora, tem muitas coisas que ainda podem ser feitas, sabe? A gente está eternamente descobrindo. O que nós mais temos no direito são problemas, né? Problemas no bom sentido, sabe? Dores, né? Exatamente. E a gente tem aos montes isso, né? Imagina uma operação que é muito mais digital, quem trabalha com mercados digitais, sabe? Quem trabalha, sei lá, com operação que é super digitalizada, já ainda tem muito problema. A nossa, então, que começou há pouquíssimo tempo, tem muito mais, né? Então tem oportunidade para tudo, assim, sabe? Tem desde ferramentas que já existem e que a gente pode fazer de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais simples. Tem produtos que são produtos de back-end, que não tem comunicação direta com o cliente, mas que tem infraestrutura de suporte, né? E tem produtos que vão para o usuário final, né? Para o jurisdicionado, de relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, um sistema de relacionamento de escritório com o cliente, né? Como é que se dá isso hoje? A grande maioria dos escritórios tem uma situação que fica atendendo o cliente para passar andamento, né? Como é que está o meu processo e tal, não sei o quê. Você consegue melhorar esse tipo de experiência? Como é que eu consigo otimizar a experiência do meu cliente, a jornada do meu cliente, né? E como é que eu posso colocar isso dentro de uma esteira digital, onde ele tenha mais informação, seja acessível e ele se sinta tão seguro quanto falando com um advogado no telefone, né? Então, tem várias iniciativas que podem ser feitas, podem ser pensadas. A ideia tem aos montes, e a ideia, né, você sabe muito bem disso, nem é o mais importante, e sim como é que você executa esse processo, como é que você começa a fazer, constrói, e aí sim você consegue desenvolver um produto, uma solução que faz sentido para o teu cliente. Legal. Então, vamos lá. Fiquei interessado, você já me converteu. Quero criar um produto digital. Sou formado em Direito, por onde que eu começo? Isso é uma coisa muito frequente, né? Todo mundo tem essa pergunta. Mesmo que não é formado no direito, a pergunta: como é que eu começo, né? Como é que eu crio uma startup, um projeto, né? Quem já trabalha com projetos tem até um pouco mais de facilidade, mas a gente no direito ainda, cara, projeto é uma palavra que não passava na faculdade, né? Ninguém nunca usou a palavra projetos na faculdade. Processo, a gente só estava acostumado com processo judicial. E a gente não pensa em processo como workflow, como fluxo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o nosso público, né? Para quem que eu vou fazer alguma coisa, né? Dentro do direito, nós temos, cara, uma infinidade de usuários potenciais, né? Primeiro de mercado. Então, primeiro tem um mercado que é o mercado público, né? Que são os órgãos públicos, a justiça, né? Isso é um mercado. Dentro desse mercado tem vários usuários lá dentro, né? Depois tem o mercado privado. No mercado privado, você tem empresa e você tem escritório. Dentro de escritório, você tem o advogado autônomo, o pequeno escritório, o médio escritório e o grande escritório. Dentro de empresa, você tem a pequena, a média e a grande empresa, né? Dentro de um grande escritório, você tem usuários diferentes, que é o advogado da operação, que é um pleno, que é um júnior ou um sênior. Você tem o sócio, né? Ou tem o cara da controladoria, ou tem o cara do financeiro. Dentro da empresa, você tem o advogado pleno, você tem o gerente. Então, sabe, você começa a funilar, você tem que saber para quem você vai pensar alguma coisa, né? As pessoas começam sempre com uma ideia, né? E a ideia, ela no fundo é uma hipótese, né? Que a gente chama de hipótese, mas para quem você vai prestar esse serviço, né? Então, a galera não tem uma percepção, cara, recorta isso, recorta, até chegar no teu usuário mais direto, assim. Esse é o teu usuário e esse é o teu cliente, que também é diferente. Uma coisa é o usuário, outra coisa é quem paga a conta, que pode não ser a mesma pessoa,
né? Então, a primeira coisa é isso, né? Então, quem é meu público? Para quem eu vou trabalhar? Depois, você começa a ter essas hipóteses. Bom, então, esse cara aqui, ele é assim, ele é assado, ele pensa dessa maneira, ele trabalha com essa situação, ele usa tais ferramentas, ele tem tais dores. Cara, quais são as dores que esse usuário tem? Eu tenho que ir lá conversar com ele, saber quem é, né? E aí entra muito a abordagem do design, que é entender o meu usuário e criar uma persona para ele, né? Nós fizemos aqui na Lex um processo de 37 entrevistas com usuários para poder criar uma persona muito clara e ter clareza nas dores que esse cara tem. Você fala antes de criar a Lex, em projetos? Na Lex a gente também fez isso, mas agora num projeto, entrevistamos 37 pessoas para conseguir mapear aquele usuário. E aí eu sei, cara, esse cara é assim, independente de ser João, Maria, José, sabe? Não é personalizar, mas é entender a dor que esse cara tem, todas elas, nos seus mais mínimos detalhes, né? Então esse cara, ele tem uma vida atribulada, ele tem 2 filhos, ele chega no trabalho, ele é um gerente, que ele está lá há 2 anos, ele está buscando mais eficiência, porque ele é cobrado pelos líderes dele, ele testou várias ferramentas, não deu certo, ele tem que ter um resultado efetivo. Ele tem uma margem muito pequena e ele não tem tempo para perder. O que esse cara quer hoje, né? O que pode ser feito para resolver as dores desse cara, né? Então, ter essa clareza é extremamente importante para você criar um produto que minimize chance de dar errado na frente, né? No fundo, a gente está falando muito em ganhar tempo lá na frente e minimizar a chance de falhar, assim, de não ter sucesso, né? Quanto mais eu conheço o meu usuário, quanto mais eu conheço a dor que ele tem, melhor a chance do meu produto dar certo. O que eu vejo muito, não sei se essa percepção também você tem, que as pessoas elas começam com uma ideia, às vezes alguém teve uma ideia e fala, poxa, eu tô com uma ideia de um produto ou de um serviço bem legal aqui. E aí já partem já querem fazer um site, já querem criar tudo, já querem entrar em contato com todo mundo, antes de fazer esse trabalho que, é claro, é muito menos envolvente de se fazer, que é esse trabalho braçal de entrevistar pessoas, de entender o cliente e que você não vê nenhum resultado imediato, você está ali meio que numa fase de pesquisa ainda, mas o que eu vejo é que as pessoas se apaixonam pela ideia e pressupõem que aquilo vai dar certo e que aquilo é a melhor ideia do mundo, inclusive às vezes não gostam nem de divulgar, né? Ela vai comentar com você e fala assim, não, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não posso comentar com você, enfim e tal, achando que aquilo ali é a mina dela, né? E a gente sabe que ideia todo mundo tem, o que importa realmente é a execução, né? Total, cara, total. E assim, eu falo por experiência própria, eu já passei por isso também, sabe? Eu lembro que, cara, tem uma ideia aqui, não posso falar nem com Deus na minha oração, porque alguém vai tomar isso aqui de mim, estão gravando e vão tomar. Eu acho uma bobagem isso, cara. E hoje, todas as ideias e as observações que nós temos aqui, a gente fala porque é muito difícil você parar o que você está fazendo e se dedicar, você e um time, ter competência para poder botar isso de pé, sabe? A não ser que você realmente acredite naquilo e daí você monta uma operação para isso. Porque senão, cara, a chance de não funcionar é grande, porque você está focado com outras coisas, você tem outras atividades, e você tem uma ideia que você vai fazer uma hora na semana, no final de semana, cara, isso não vai acontecer. Sinto muito falar, mas isso não vai acontecer, porque você pode ser o cara mais brilhante do mundo, mas isso requer dedicação, esforço, né, essa coisa de falar com muita gente, testar, estressar, e geralmente a sua ideia ela vai ser, que a gente chama de pivotar, mas ela vai ser ajustada várias vezes, né? Porque é isso, você começa a falar com o cliente, ele fala com o teu usuário, ele fala, cara, isso aqui eu já testei, isso aqui não é assim, a minha dor não é exatamente essa. E aí ele muda um pouquinho, muda tudo, sabe? Muda a base de dados, muda a estrutura, muda a forma como você tem que fazer o fluxo. Então, esse processo que a gente chama de exploração, processo exploratório, ele é muito importante no começo, não é muito mesmo, porque você, no final, parece que você está patinando, mas você está ganhando muito tempo em saber acertar o problema mais correto, né? Tem uma frase famosa que é aquilo, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Então, cara, se eu sei bem o meu problema, a solução vai aparecer. Ela vai aparecer. E aí depois, quando você tem a solução um pouco mais desenhada, ainda no campo da hipótese, aí você começa, cara, a acelerar muito o processo de testar isso e validar essa hipótese, né? E validar é validar tudo, cara. Você já sabe o que você vai fazer, você sabe qual é a dor, sabe qual é a tua solução. Então você faz um site, faz uma landing page, cara, mas faz ali um dia, sabe? Tem esse monte de ferramenta que você consegue fazer isso. Faz ali um dia, põe para testar, põe uma campanha no Google aí, põe R$50, R$100 e calcula a métrica de retorno disso.
quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, você tem um campo de lead lá, faz uma tela mocada, faz no papel, wireframe, depois você faz num InVision da vida, que são sistemas um pouco mais desenvolvidos, para você testar ideias, testar hipóteses, cara. Não precisa sair desenvolvendo nada, entende? Esse processo de testar e acelerar, depois que você já entendeu bem a dor, que faz com que você ganhe escala e ganhe muita velocidade na construção do produto. Isso vai efetivamente fazer uma diferença depois. Você falou muita coisa aí, eu acho que às vezes tem pessoas que não estão tão familiarizadas aí com esses termos, mas assim, vamos dar um passo atrás. Primeiro, a pessoa tem que ter uma ideia, ou se ela não tem uma ideia para validar em seguida, ela tem que buscar as dores do mercado, certo? Primeiro passo seria isso. Ou você tem uma ideia para validar a sua ideia, ela tem sentido, ela faz sentido no mercado, ou se você não tem uma ideia, começar a pesquisar quais são as dores do mercado para tentar desenvolver a solução, certo? Exatamente. Beleza. A partir disso aí, começa-se a validação da ideia, e aí a ideia vai sendo ajustada, você vai fazer entrevista com potenciais usuários, quais outras formas que essa pessoa teria para chegar até esse cara que seria o público dela, o cliente dela, além de entrevistas. Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Uma vez que você tem a dor já muito clara e qual que é a sua proposta de valor, ou seja, qual que é a sua solução para isso, você vai testar essa proposta de valor no mercado. Então, você vai fazer entrevista, né? Isso é uma maneira. Mas a entrevista, ela ainda assim, ela tem um grau de evidência fraco, é baixo o retorno que ela te dá em termos de evidência de comprovação, né? E as pessoas mentem muito também, né? Porque é aquele negócio, você fala, cara, você gosta disso aqui? Ah, eu gosto. Ele pode não gostar e não falou para você, ou ele pode até gostar e achar legal, mas ele não vai comprar. Às vezes você fala assim, você compraria isso? Ah, compraria. Ah, tá, aí até eu respondo, então compra, então me dá o dinheiro, aí é outra história, né? Exatamente, né? Então aí tem várias formas de fazer esse teste com graus de evidência que sejam mais robustos, né? Então, por exemplo, você faz uma pré-venda, né? Você faz uma landing page, pede para o cara botar um e-mail lá, né? Você faz uma operação simulada, né? Então, você faz 3 ou 4 fluxos de tela do aplicativo, sei lá qual é o teu produto, e você pede para ele mexer sozinho, né? E fala, cara, mexe sozinho aí, vê se você entendeu, né? E deixa o cara fazer sozinho, você não fala nada para ele. E ele vai ficar com um monte de dúvida. Cara, não entendi o básico aqui, não entendi o básico do básico. Então, só para ter uma ideia, assim, outro dia eu ouvi um caso de um cara que ele falou assim, eu fiz uma página, um site, uma landing page, e eu queria testar se o usuário ia botar o e-mail dele lá. Cara, é um teste de hipótese muito simples, né? Uma página, uma landing page, para você ter um campinho lá de e-mail, nome, e-mail, e coloca seu e-mail aqui, para receber mais informações detalhadas depois. E eu fui testar com o usuário e o cara não conseguia saber onde ele tinha que colocar o e-mail. E tava assim, ó, inscreva-se aqui, gigante. Mas quando o usuário entra, ele tem a cabeça do usuário, ele não sabe muito bem o que é aquele negócio, mandaram ele entrar, ele está vindo para outro campo. Então, tem uma série de fatores que você, como desenvolvedor da solução ali, você não está com a cabeça do teu usuário. Então, você tem que testar isso, porque se você não testar, se você lançar esse negócio, você ficou um mês fazendo uma página bonitinha, pôs a cor, botou o logo aqui embaixo, alinhou, fez o negócio direitinho e tal. Aí você depois de um mês, você botou isso no ar, cara, você vai perder mais 2, 3 semanas entendendo o que não deu certo, você perdeu 2 meses já, né? Em vez de testar uma coisa rapidinho em uma semana e ver que o cara não tinha lido a inscrição lá, inscreva-se aqui, tem que mudar uma frase, ou mudar a palavra, ou mudar a cor, né? Então isso é um exemplo de teste, né? Quando a gente faz protótipos digitais aqui, por exemplo, nós fazemos eles sem cor nenhuma. Assim, algumas versões elas vão totalmente sem cor, porque a cor ela também ajuda muito a guiar o usuário. Mas eu tiro a cor para ver se o cara consegue entender a lógica sem cor. Tudo em grau de cinza, tudo em escala de cinza. Se ficar fácil para ele na escala de cinza, mais fácil ainda vai ser com cor. Então, essas coisas vão ajudando você a validar a tua hipótese. Você nunca vai ter uma coisa assim, cara, perfeito, eu te dou $1 milhão para você fazer isso aí. Você pode até achar um investidor, mas não é uma coisa comum. Você vai ter que testar o teu usuário, tem várias formas de fazer isso. Então, complementar esses testes vão te dando mais segurança para você avançar na construção da sua solução. E
essa parte também, essa questão dos protótipos, né, que a gente também, no direito, a gente não tá nem um pouco acostumado, né, a pensar em protótipo. A gente quer fazer a coisa bonitinha, quer fazer o site, quer contratar um designer, quer desenvolver o sistema do zero, e aí é o que você disse, passaram 6 meses, 1 ano, 3 meses, e alguém foi lá e fez, porque fez mais rápido do que você. Então, ao invés de mirar já no produto, porque certamente a versão do protótipo que você está fazendo, a versão beta do seu sistema, a versão 1.0, ela vai sofrer modificações, ela vai deixar a desejar em alguns pontos, ela vai ter que ser aprimorada. Então, não faz sentido você, num primeiro momento, se preocupar tanto com algumas coisas, igual você está falando. Faz sentido eu preocupar com cor? Não, não faz. É muito mais interessante eu saber se a minha ideia está clara para o meu usuário do que ficar preocupando em colocar uma fonte mais bonita, criar nome. Tem gente que passa meses pensando no nome, na logo, não sei o quê. Cara, isso aí é depois, né? Não é tão importante igual o seu produto, né? É, exatamente isso, cara. Essa coisa é isso. Ainda mais advogado fala assim, eu já fiz aqui o modelo jurídico da nossa startup. Já registrou o domínio. Registrei o domínio, fiz o contrato social, passei 1 mês pensando no nome e no logo. A Verbona e NPI, eu ouço muito isso. Já a Verbona e NPI, já logo com o nome. Então você perdeu ali, cara, você perdeu 30 dias, 60 dias, 90 dias, para uma coisa que é totalmente, assim, sabe, tá em terceiro lugar quando você for pensar nisso. Não tô nem menosprezando o trabalho do advogado, não é isso, mas é que nesse momento você tem que validar a tua proposta de valor, entendeu? Põe um nome fictício qualquer, cara, põe um nome qualquer, faz um wireframe, o wireframe é desenhozinho de mão, assim, e fluxo, né, tela 1 vai para tela 2, botão 1 vai para botão 2, e assim por diante, e sai à rua, cara. Tem um livro do Steve Blank, que chama Manual do Empreendedor. É super, super bom. É uma bíblia de startup, né? Para quem tem interesse em olhar para isso. E ele fala, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, a mais importante, vai para a rua conversar com o teu cliente, conversar com o teu usuário. Não tem melhor aprendizado do que você estar junto com ele. E fazendo isso de maneira em protótipo mesmo. E só para a galera entender também, gente que não sabe o que é protótipo, eu lembro quando eu ouvi a palavra protótipo pela primeira vez, dentro desse ecossistema de inovação, tá, eu achava que protótipo era só uma coisa física. Né? Então, faz um protótipo. Não, mas o meu negócio é uma plataforma, é um app. Não tem nada a ver com protótipo. Para mim, protótipo era um pedaço de metal, sabe, um ferro, uma coisa que fazia numa máquina, assim. E não tem nada com isso. Protótipo é a materialização de um conceito. Né? Então, se o meu protótipo é uma plataforma, cara, como é que vai ser? Qual é a tela que ela vai ter? Eu vou desenhar no papel essa tela. Depois eu passo para um sisteminha que é um pouco melhor que um papel. Mas lá na frente que eu vou pensar em código só. Sabe? Então a galera fica também 2 meses, quem que eu vou contratar? Vou procurar um desenvolvedor, procurar um cara para fazer isso. Você não sabe nem se a tua ideia faz sentido. Usa o PowerPoint, eu já fiz vários protótipos usando PowerPoint, vários protótipos, porque você não precisa muito mais do que isso para testar uma ideia, né? Mas falando em ferramentas, então, quais ferramentas que você indicaria assim para fazer protótipos digitais, assim, de uma forma bem geral, que eu sei que depende, claro, muito da ideia, né? Às vezes você vai precisar, sei lá, vai precisar de um vídeo, aí não vai se aplicar tanto, mas de forma geral, para alguém que está interessado em começar a fazer esse protótipo, você falou em wireframes, tem algumas ferramentas que você indicaria? Tem várias ferramentas, né? Algumas que eu sei de nome assim, a gente usa muito Figma, que Figma tem até uma parte que é gratuita também, então qualquer um pode usar. O Figma é uma ferramenta de construção de produtos digitais, ele faz desde um produto muito básico até super complexos. E outras são mais simples, que por exemplo é o InVision, e tem uma que chama Marvel, né? Que você consegue fazer e é para pessoa que não é desenvolvedor, não é UI UX designer, sabe? É um cara normal que está entrando nesse mundo de inovação. Dá muito para usar essas ferramentas, dá para usar o PowerPoint. Eu já fiz também projetos no PowerPoint, eu já fiz um aplicativo, um mockup de um aplicativo no PowerPoint. Então, cara, vai muito da sua criatividade em ter disposição e ir atrás para começar a pensar nessas coisas. E antes disso até, você pode fazer um protótipo no papel. Eu tenho papel na minha mesa aqui e eu sempre faço, cara, vamos desenhar. Como é que é essa ideia? Vamos desenhar. Faz um rabisco aí. Mostra para o teu sócio, para o teu parceiro, para o teu usuário, esse rabisco. Fala, cara, eu pensei nisso aqui. É a primeira versão de um conceito mental. Isso aqui, o que isso te lembra? Isso aqui te ajuda de alguma forma, porque fazendo assim você melhora a tua percepção daquilo que construir e o teu
cliente, o teu parceiro, o teu sócio também, né? Às vezes vocês estão discutindo uma ideia há 2 meses e quando você põe no papel, você tem uma visão, ele tem outra. Então, é super importante fazer essas etapas, sabe? Não perder tempo, não gastar dinheiro à toa antes de ter uma coisa muito bem definida, com uma clareza muito grande do que você quer resolver. E assim, falando agora especificamente para escritórios de advocacia, você acha que mesmo quem ainda não tem esse foco tão digital, não tem uma presença digital grande, é um mercado que essa pessoa tem que começar a desenvolver de produtos digitais, ou ainda dá tempo dela segurar um pouco a onda e ainda permanecer de uma forma mais tradicional? Qual que é a sua visão? Cara, eu acho que para o escritório, de maneira geral, eu acho que ele tem que ter uma presença digital, né? Seja um site, seja alguma coisa assim, mas ele tem que estar antenado nisso, porque os clientes estão buscando isso, eles estão chamando isso, eles querem isso, né? Eu ouço muito o advogado, ele se relaciona basicamente pelo WhatsApp hoje, né? Muitas vezes o cliente não quer encontrar, ou se quer uma reunião, um encontro só. Então, digitalizar essa experiência, essa jornada é super importante. Não necessariamente tem que ser um aplicativo, uma plataforma, um sistema. Você pode criar, por exemplo, um fluxo de experiência no Excel, né? O cara manda um e-mail, você coloca isso no Excel, você manda uma outra informação, o cara clica num negócio, vem a procuração já pronta com os dados dele, você assina e manda de volta para ele por assinatura eletrônica. Então, você pode criar mecanismos onde a experiência ela começa a ser muito mais digital do que ela é hoje, e aí você vai aos poucos evoluindo esse processo, né? Não quer dizer que você tem que, vou botar um sistema aqui, vou botar um robô e inteligência artificial por tudo quanto é lado. Primeiro que não tem isso ainda, né? Segundo que o cliente também, ele quer ter muito, ele quer ter muito contato humano, sabe? E eu acho que essa troca humana nunca vai deixar de existir, ela é muito fundamental. Mas você pode criar jornadas melhores para o teu cliente, onde ele perca menos tempo, onde ele tenha uma informação mais segura, onde ele possa pesquisar o andamento do processo dele sem ter que ligar e esperar 2 dias do retorno, ou sem ter que ligar e ficar meia hora na linha para alguém te atender. Enfim, eu acho que você consegue criar isso. Tem que ter um pouco, sabe, queimar um pouco de massa cinzenta e encontrar algumas soluções, mas eu acho super importante o cara começar a olhar para isso, estar mais atento para esses processos. E quais que são, assim, que você está percebendo no mercado, os maiores erros que as pessoas que estão fazendo isso, elas estão cometendo? Tanto aí, de uma forma geral, para escritório, quanto para alguém que quer empreender no mundo jurídico. O que você está vendo que as pessoas estão tentando importar de outras áreas, mas estão fazendo errado? Cara, eu acho assim, primeiro tem muita gente que faz, né, daquele modelo que a gente já conversou, eu vou fazer um negócio aqui, contrato uma empresa para fazer um aplicativo, uma coisa assim, não tá lá junto, não leva isso a fundo mesmo, como uma mudança de comportamento, e aí gasta um dinheiro que não vai ter retorno nenhum depois, nenhum retorno, né, porque no fundo, se ele não entendeu bem para que serve aquilo, o que ele vai resolver, o aplicativo não vai ser usado. Eu já vi vários casos de clientes nossos que já fizeram sistemas, aplicativos, e a coisa está parada lá. Então, nem o cliente usa, nem ele usa, gastou dinheiro, gastou tempo e ficou por isso mesmo, né? Então, acho que esse é um erro muito comum que acontece, onde você não dá a devida atenção e não faz esse processo de descoberta com profundidade. Segunda coisa, você simplesmente importar de outros setores soluções que você acha que vão resolver o teu dia a dia jurídico, né? E não vão. A gente tem um caso, a gente tem um mercado específico que tem demandas específicas e tem enfim, toda uma série de regras de negócio específicas também, né? Então, não adianta você, vou trazer um negócio de lá para cá, vou usar aqui e vai funcionar. Muitas vezes não funciona. Muitas vezes não funciona porque, primeiro, você tem um problema de cultura e você tem um problema o sistema não está customizado para a tua operação. Aí começam as gambiarras, né? Aí você começa a adaptar o sistema para a sua rotina de uma forma que dá mais trabalho do que tudo, né? Você começa a trabalhar para o software. E tem sistemas grandes, muito robustos, que, teoricamente poderiam fazer tudo, mas como ele não está focado naquela dor específica, ele faz um negócio que não funciona, né? Mas, cara, tem tudo, é uma puta de uma empresa que faz tudo, cara, mas ele não me ajuda nesse campo aqui. Eu precisava ter um campo para fazer cálculo de diferença de valor da causa, de reajuste, e ele não faz isso. Eu tenho que fazer na mão, ficar fazendo um controle de planilha, controle manual desse negócio, porque isso aqui não me atende. Então tem isso, você importar o que tem em outra indústria, em outro setor para cá, achando que vai dar tudo certo,
e no final nós temos dores específicas, né? Por isso que a gente tem um mercado que ainda está em desenvolvimento. E por esse panorama aí que você está passando, né, é uma coisa que, assim, às vezes eu vejo as pessoas dentro dessa nossa cultura de fazer a coisa perfeita e já querer ver o produto pronto, perfeito lá no final, achar que precisa de uma equipe gigantesca dos melhores profissionais do mercado para começar. E esse não é o momento, né? Esse momento inicial é o momento que dá para tocar isso sozinho, que dá para você juntar com seu sócio, dividir umas tarefas ali e começar a desenvolver alguma solução. Ou, ao mesmo tempo também, se você tiver essa demanda, já tiver isso bem claro, efetivamente contratar uma empresa especializada. Se você está num escritório maior, se você já tem uma verba para isso, às vezes dentro desse cenário de não perder tempo e de estar sempre um passo à frente, vale a pena também, né? Como que você vê essa na prática, em que momento dá para fazer sozinho, em que momento não dá para fazer isso internamente, que é válido contratar uma empresa? Eu acho que no começo desse projeto, a regra é não gastar nenhum dinheiro. Então, faça um esforço, né, o empreendedor, e vá atrás, e pesquise, converse, entenda, discuta, se aprofunde, mas, cara, faça uma pesquisa profunda mesmo, converse com muita gente, conversa. Não é só pesquisar. Galera, acho que é isso. Pesquisei aqui o TAM, né? O tamanho do mercado, Total Addressable Market. Pesquisei, o mercado é de 100 milhões, eu vou pegar 20% disso, 20 milhões, o meu negócio é esse. Essa análise é uma análise muito, muito rasa, que não deve nem ser feita, entende? Então, quando eu falo em pesquisa, vai atrás, conversa com as pessoas e sinta o que eles têm de dor para você tentar propor uma solução. Então, nesse começo, você consegue fazer sozinho com o teu sócio, com quem está junto com você. Depois que você entendeu muito bem, tem essa clareza do que você vai resolver, aí você tem que ter um time que te apoie nisso, né? Aí você tem que começar a fazer testes rápidos. A gente falou já de testar rápido, e aí você tem que ter um mínimo de qualificações possíveis dentro dessa operação, desse time, né? Basicamente, as startups funcionam em 3 skills, né? Geralmente tem o hustler, o hipster e o hacker, né? O hustler é o cara mais comercial, o cara que vai para cima, o cara que faz as parcerias, o cara que faz o negócio acontecer, o cara que, sabe, que pensa no usuário, que entende. Esse é o hustler, tá? O hipster é o cara do design, é o cara que vai pensar na usabilidade, o cara que vai fazer a interface, o cara que vai prototipar aquelas telas. E o hacker é o desenvolvedor, né? É o programador, o engenheiro que vai escrever o código. No momento que você já tem clareza disso, aí você vai ter que ter essas competências, né? E isso é a construção de um time ideal, assim, né? Dentro do que os fundos de VC e as pessoas mais capacitadas entendem quando analisam times, são essas 3 competências aqui, elas têm que estar abarcadas no time que você tem para poder levar esse processo à frente, porque aí você não depende mais só de você, né? Então, ter essas competências, ela passa a ser muito fundamental para construir isso. E mais, essas pessoas, eles têm bagagens diferentes, né, backgrounds diferentes, experiências diferentes, e isso contribui muito para esse processo de construção rápida, sabe, de encontrar uma solução. Então, tem que ter essas competências quando você já tem uma validação do teu produto, da tua proposta de valor. E qual que é o perfil assim dessas pessoas que estão buscando empreender e criar soluções no mercado? Realmente são pessoas mais jovens, são pessoas que tentaram fazer alguma carreira tradicional e não deu certo e agora estão por esse caminho? Ou é gente que já está saindo da faculdade com a ideia de empreender? Como que está o mercado hoje? Essa discussão de empreendedorismo, ela tomou uma relevância muito grande nos últimos anos, né? E que bom que isso foi dessa forma, e está sendo dessa forma. Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, quando eu me formei, há 15 anos atrás, isso não existia, essa conversa, né? Então, hoje, o pessoal sai da faculdade já com muito mais vontade de construir alguma coisa, de empreender, até porque o mercado também evoluiu, também amadureceu, e hoje você tem recursos, capital disponível para isso, né? Porque capital, cara, é um ponto muito relevante também. Chega uma hora que acaba a grana, entendeu? Acabou a grana, você vai viver como, sabe? Você tem que comer, tem que pagar suas contas. Então, você tem que ter um suporte, tem que ter apoio, tem que ter pessoas, fundos e recursos que dão a possibilidade de você construir alguma coisa diferente, né? E eu vejo hoje que antigamente era só jovem, só a molecada que fazia isso. Hoje tem muita gente jovem, mas tem muita gente mais experiente que está trocando uma indústria, sabe? Um setor tradicional para poder construir, né, uma startup, um projeto
inovador, assim, sabe? Acho que deixou de ter aquela visão de fundo de garagem, de dois moleques no fundo da garagem, e passou a ter uma visão de oportunidade de mercado, né? Então, pô, eu vejo bastante isso. O cara é de uma grande empresa, ele tem um conhecimento no mercado imobiliário, ele está lá há 10 a 20 anos no mercado imobiliário, sabe tudo, conhece todos os parceiros, sabe de onde estão os problemas. Ele sai da empresa que ele está, ele monta uma startup com 2 ou 3 pessoas e aí busca um dinheiro, consegue um funding e aí desenvolve isso, né? Super comum, esse cara não precisa mais ter 20 anos de idade. Aliás, a experiência dele conta muito nesse processo, porque ele entende, e aí os investidores vão entender que ele tem capacidade de desenvolver aquela ideia de maneira muito mais robusta do que algumas pessoas que não têm a experiência que ele tem. Então não tem mais uma regra, sabe? Outro dia até vi uma pesquisa dizendo qual que é a idade média dos fundadores de startup, e aí a idade era para cima de 40 anos, assim, né? Então, quanto mais velho tem pessoas nesse pacote, obviamente a média sobe, né? Mas não é uma coisa só de gente jovem, tá? Apesar de ter muita gente disposta a isso, até porque tem um modelo de trabalho muito mais flexível, né? Muito mais horizontal, remoto, que permite isso, que está mais conectado com a mentalidade desse pessoal mais jovem, mas tem todo tipo de pessoa hoje. Essa questão do capital que você trouxe é muito interessante, porque assim, tem uma cultura muito diferente aqui no Brasil que não acontece lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você for criar uma startup, você consegue investimento de uma forma muito fácil, enquanto, assim, né, entre aspas, né? Claro que tem as ressalvas todas, mas muito mais fácil do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil, a startup ela tem uma pressão tão grande de começar a gerar capital do dia zero dela, que isso acaba travando um pouco o empreendedorismo, né? Travando um pouco o mercado. Cara, isso é um problema mesmo, um problema de ecossistema, né? E a gente, nós sempre tivemos esse problema. O nosso ecossistema melhorou nos últimos anos, mas ainda assim é uma dificuldade de você ter acesso a capital, né? Se você for para o Vale do Silício, cara, se você tem um bom time, sabe? Você tem um mapeamento muito claro do que você quer fazer, mas principalmente o time, as pessoas que vão executar aquilo, você consegue, sabe, levantar um capital para poder testar essa tua hipótese, né? E aí depois você escalar o seu negócio. Aqui no Brasil, era muito comum, eu sempre ouvi isso, cara, você tem que estar break-evado, ou seja, você tem que ter receita suficiente para pagar as tuas contas, e aí sim eu começo a olhar para isso como um potencial investimento. O que mata a capacidade do empreendedor, entendeu? Porque como é que ele vai começar a construir um negócio e vai ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano, até conseguir gerar receita a ponto de pagar a operação dele, para só depois conseguir um investidor. Então, isso é muito difícil, e eu acho que assim, a economia ajuda muito nesse sentido. Tem agentes externos, né, fundos de venture capital, de private equity, que também começam a olhar o Brasil agora com essas oportunidades, mas também tem uma coisa de fomento de governo, sabe? O governo tem um papel nisso também, de fomentar essas iniciativas para fazer com que a gente explore melhor as oportunidades, dê chance para os empreendedores desenvolverem os projetos que eles têm. Tem que ter muito critério nessa avaliação, mas isso é um ponto muito relevante para a gente conseguir destravar esse processo, né? E aí tem outros fatores que são importantes também. Então, por exemplo, formação dos profissionais, universidades qualificadas, né, para gerar isso. Eu sou aqui de Campinas, então aqui tem a Unicamp, que forma muita gente boa, muita gente com capacidade, e aí tem muitas empresas que saíram aqui da Unicamp que conseguiram ter uma jornada de sucesso, mas nós temos que ter também esses polos, né, de formação de profissionais qualificados para poder somar nesse ecossistema que ajude ao empreendedor a ter mais sucesso. Se a gente parar para pensar, né, são tantos exemplos que a gente tem, sei lá, Spotify, Netshoes, tem algumas empresas que até pouco tempo atrás nem lucro davam, né? O foco é total no produto. Por mais que no momento ela não esteja dando lucro, é o potencial que essas empresas têm que chama a atenção dos investidores, né? E não tão essa cobrança assim do dia zero, já tá pelo menos no 0 a 0, igual você falou aí, ou já tá dando lucro. Isso mata qualquer empreendedor, né? Assim, eu não tenho uma cabeça de investidor, assim, mas o que eu entendo, o que eu penso é pensar assim, você tem que estar dando lucro. Eu acho que isso não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, tem que estar break-evado. O que você tem que ter clareza é o seu modelo de receita, né? Como é que se sustenta. Então, eu posso não ter
não está faturando hoje o quanto eu gostaria, ou não está brequivado, ou não ter um modelo pronto, mas eu sei que se eu... E aí o teste é justamente para isso, mas eu sei que se eu tiver 10 mil reais, eu vou investir os 10 mil reais, ele vai me dar tanto de retorno, porque eu investi 1.000 e deu tanto, com 10 mil eu tenho tanto X a mais. E se eu tiver 10 milhões, eu vou conseguir crescer muito mais ainda, entende? Então, se eu tiver esse teste de valor financeiro por unidade econômica do meu negócio, isso me dá clareza que aí você pode investir em mim, que eu vou conseguir crescer esse negócio de maneira escalável e de maneira saudável, né? Que é diferente de falar assim, cara, me dá o teu dinheiro, assina um cheque aí, eu vou fazer qualquer coisa com isso, sabe? E se eu perder, perdeu. Acho que esse é o tipo de coisa que também não serve para o desenvolvimento do ecossistema. É isso também, e também não usar a falta de dinheiro como desculpa, né? É isso que tem que ficar atento, né? Porque às vezes as pessoas deixam de fazer achando que precisam, quando a gente já tá vendo aí, você já deu várias dicas de que você consegue, sem gastar praticamente nada, fazer um protótipo, testar a ideia e validar. Claro, cara. Acho que essa coisa de você também não pode você jogar contra o teu próprio mercado, né? Então você tem que ter essa clareza, cara, eu vou precisar de dinheiro e eu vou atrás de recurso, mas eu tenho que fazer minha parte aqui, eu vou ter que comprovar essa minha tese, porque senão não adianta mesmo, entendeu? Outro dia eu estava vendo um vídeo, depois eu até te mando, e quem quiser ver depois está no YouTube, que é a entrevista do fundador do LinkedIn entrevistando o fundador do Airbnb. Lá em Stanford. É muito boa essa entrevista, e o cara do Airbnb, o Brian, ele fala isso, cara, eu fiquei muito tempo testando meu negócio e pivotando e ajustando ele sem ter dinheiro nenhum, sem ter absolutamente nenhum dinheiro, né? E aí depois eu consegui uma primeira injeção de capital, e aí eu escalei esse negócio e depois a coisa foi crescendo, né? Mas até assim, não ter dinheiro no começo eu acho bom, porque te instiga você a conseguir encontrar uma solução. Criatividade, né? Porque também o que acontece é que você tem iniciativas de organizações, de empresas, que elas colocam lá, olha, eu vou te alocar esse tanto de dinheiro aqui para você fazer um teste novo. E se você não sente a pressão, se você não sente dono do negócio, você gasta o dinheiro e não deu em nada também, né? Então, esse balanço é importante, mas chega um momento que o empreendedor ele precisa de um aporte de capital para poder conseguir se desenvolver, para poder continuar o seu processo de amadurecimento, mas ele tem que demonstrar resultado, ele tem que saber entender como é que é a métrica dele, como é que ele está crescendo, e aí os testes são fundamentais para você conseguir medir isso. Tudo tem que medir, na verdade, né? Senão fica numa sopinha de palavra que não leva a lugar nenhum. Pegando o gancho aí nisso que você falou, você falou rapidamente sobre testar com Google Ads, e eu acho que é legal a gente explorar um pouco mais isso para quem não tem noção, porque às vezes o cara tem a ideia, fez a landing page, tá, mas e aí, agora como que eu dou o próximo passo? Como que eu chego efetivamente para testar no meu público-alvo, né? Na minha persona que eu criei ali, como que eu vou efetivamente numa pessoa real agora e faço o teste? E o Google Ads tem uma forma de utilizá-lo que é muito legal para fazer esse teste. Como que funciona isso aí? Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Então, vou dar um exemplo que nem é do jurídico, mas que você consegue achar pessoas para fazer teste. Uma vez eu fiz um projeto que era de futebol. Eu queria testar um negócio lá de futebol, com um jogador de futebol e tal. E aí eu fiz um protótipo, e daí eu falei, como é que eu vou encontrar essa galera? Né? Eu não conheço ninguém, não sou da área do futebol e nada. Aí eu comprei um isopor, enchi de Gatorade, botei gelo, enchi de Gatorade e fui na porta de um CT de treinamento de um pessoal aqui de Campinas, né, do Guarani. E daí eu fiquei lá, esperei o pessoal sair do treino. Após que eles estavam saindo do treino, eu abordei eles e falei, cara, eu queria fazer um teste com vocês. Vocês topam? Cada um fizer um teste, eu tomo uma garrafa de Gatorade. E aí fui uma fila, fiz um teste a tarde inteira com a galera lá, entendeu? Então, sabe, tem N formas de você fazer isso. Tem que usar muita criatividade. Aí depois você analisa o que os caras falaram. Eu tinha um monte de hipóteses aqui que eu criei, e eu validei algumas e outras não deram certo, né? Mas eu fui lá, conversei com as pessoas, né? E o incentivo que foi dar uma garrafa de Gatorade pro rapaz que tinha acabado de sair do treino. No direito, você pode fazer a mesma coisa. Você pode ir numa feira jurídica, por exemplo, não tinham as feiras, né, presenciais, e você pode testar uma ideia lá, né? Você pode falar com a OAB, você pode ligar para os teus advogados. A gente faz muito isso, cara, ligar aqui e testar tanto ideias, né, conceitos, como testar esses protótipos também. Então, a gente também faz bastante isso. Faço um protótipo aqui, visual, ligo para um advogado que eu conheço e eu mando para ele o link. Daí ele abre a tela do computador dele para eu ver o que ele está fazendo, e eu falo, cara, agora vai me falando o que você tá achando aí.
Ele, pô, não entendi nada, cara, disso aqui. E a gente fica quieto, entendeu? Agora isso aqui faz isso, esse botão aqui vai para cá, isso aqui não entendi, isso aqui tá claro, isso aqui tá difícil. Beleza, com isso aqui eu consigo extrair muita informação a partir do que ele falou ali. E é importante nesse momento segurar a onda, porque a gente, nessa empolgação da ideia, né, dessa paixão, a gente pode acabar influenciando, né? Então isso que você falou de ficar quieto, só escutar, é muito importante para você ter a percepção real e não influenciar a pessoa que está testando o produto. Totalmente, cara, totalmente. Assim, isso assim é condição para você conseguir fazer o teste, né? Então, senão você enviesa a pessoa, né? Ela já tem uma predisposição de querer te agradar, porque o ser humano é assim, né? Ele não vai ser totalmente fiel ao que ele pensa com você, porque ele sabe que você criou aquilo ali, ele sabe que você está pensando nisso, ele vai falar, cara, isso aqui tá terrível. É difícil a pessoa fazer isso. Então ele é um cara ali, né, um pouco polido, mas você não pode enviesar o processo. Então, cara, fica quieto, olha isso e depois você dá os seus feedbacks. Ou então tem outras formas de fazer isso. Tem uma ferramenta que faz teste também que chama Maze e que você cria uma tarefa para a pessoa. Então, olha, a sua tarefa aqui, então para o advogado, por exemplo, a gente faz muito teste também disso de Visual Law. Eu redesenho um contrato de Visual Law, troco os elementos, troco a ordem, mudo toda a dinâmica do documento, do contrato, da petição, e daí eu defino uma tarefa para o usuário. Eu ponho no mês e ele fala assim, cara, a sua tarefa é entender a cláusula de responsabilidade. E aí eu mando o link para a pessoa entra no link, tem a pergunta, o que você entendeu dessa cláusula aqui? Ou então, assim, encontre a cláusula de responsabilidade, ou encontre o prazo de vencimento, sei lá. E daí ele tem que, em 5 segundos, tem que encontrar aquela cláusula e falar se ficou claro ou não. Sozinho, no computador dele, na casa dele. Né? E depois o mês me retorna isso, o tempo que ele ficou, aonde o mouse dele foi, quanto tempo ele leu, se ele cumpriu a tarefa ou não, qual foi a resposta que ele deu. Né? Então isso dá muito insumo para você melhorar o teu produto. E para gravar a tela, qual ferramenta que você usa? Você sabe de cor? Putz, de cabeça eu não sei, cara, mas o pessoal usa aqui para gravação de tela, tanto a gravação de tela quanto o tracking do mouse também, né? Então você faz campos de calor para saber onde que o mouse está e onde que ele clicou, e onde que ele passou reto, em que página que ele ficou, que página que ele foi embora. Tem vários indicadores para isso. Dá para fazer com o Google Meets também, né? Você pede pro cara compartilhar a tela lá e vai acompanhando, né? Que nem te cobra, né? A gente faz assim também. Então eu mando o link para a pessoa e eu tô aqui na conversa com ela no online e eu falo, abre o link e compartilha a sua tela e aí a gente vai vendo o que ele está fazendo. Massa. E o Google Ads, como que você utiliza isso para fazer o teste? Cara, o Google Ads, não sou eu que faço, né, a campanha lá, mas a gente põe um valor da campanha e daí a gente vê quantas pessoas acessaram, né, o custo por clique lá, quantas pessoas entraram, quantas pessoas clicaram no link, quantas baixaram aquela informação que a gente está testando. Então isso a gente consegue ter uma métrica por valor unitário, né, por real. Então se eu coloco R$100 e 10 pessoas colocaram o e-mail dela lá e 2 baixaram e uma comprou, sei lá, um produto, eu consigo saber que de cada R$100 eu tenho uma venda. Né? E se eu tiver R$1.000 eu vou ter 10 vendas, sabe? Daí eu faço isso por região, faço isso por faixa etária. E aí o Facebook dá vários tipos de filtro, né? O LinkedIn dá outro, o Instagram dá outro, aí cada ferramenta tem um tipo de análise lá, mas você consegue fazer isso. E é legal também você pensar sempre assim na efetividade da informação, né? Que as pessoas mentem, isso é claro, você falou, né? Às vezes o cara quer te agradar e não vai falar a verdade na sua cara, assim, mas você pode usar de pensar sempre que as pessoas têm essa tendência e usar alguns artifícios para pelo menos saber se aquilo que ela está fazendo ou falando é pelo menos próximo do real, né? Igual o exemplo que você deu, você vai criar uma landing page, né? Que é aquela página que vai receber a pessoa, vai explicar o que é o produto e vamos supor que o seu objetivo seja que ela comprasse um e-book seu, alguma coisa nesse sentido. Você pode colocar lá para ela colocar o e-mail dela e passar para uma tela seguinte, porque aí você já tem pelo menos uma noção de que, bom, ela não só demonstrou interesse em comprar porque ela entrou no meu site, clicou no meu anúncio aí do Google Ads, mas se ela efetivamente colocou o e-mail dela ali,
e apertou o botão de avançar, é porque ela realmente está interessada, né? E aí você pode usar desse artifício para começar já também a coletar o e-mail dos seus potenciais clientes. É isso aí, é isso aí. Muita gente faz isso também. E você não só testa o interesse, o engajamento dos teus clientes naquele conceito, como você geraliza para você informar ele depois da evolução dele, né? E aí ele entra num funil seu, né? Então isso é bem legal. Uma outra coisa que eu também esqueci de falar é o chamado teste AB. Ah, sim. Você pode fazer 2 landing pages, né? Você pode colocar informações diferentes nas duas, porque você também não tem certeza de como o teu usuário vai reagir. E você põe, faz 2 campanhas iguais para as duas, né, com informações diferentes. Então, com propostas de valor diferente. Uma coisa é um e-book para o advogado que quer se reinventar e tal. Outra coisa para o cara que quer melhorar a relação com o cliente dele. Sabe, tem mensagens diferentes, propostas de valor diferentes. Você testa isso e vê qual que tem mais aderência. É uma boa métrica também de fazer isso, né? Você pode fazer qualquer coisa também. Legal, porque às vezes não é que a ideia é ruim, né? Às vezes a forma como você está entregando, ela é que não está muito legal. E se você fizer esse teste AB, aí você consegue identificar que realmente é uma falha na mensagem, essa forma está funcionando melhor, ou às vezes, sei lá, o exemplo que a gente está usando aí do e-book. Às vezes a pessoa não quer comprar um e-book, mas ela compraria um curso. Então você faz dois testes para ver efetivamente o que funciona na prática. E agora, e os departamentos jurídicos, assim, né? Eles acabam ficando sempre meio mais distantes dessa questão de inovação. É claro também que tem várias ressalvas, tem muito departamento jurídico aí fazendo, assim, soluções muito legais, mas todo esse raciocínio que a gente está discutindo aqui agora também está sendo aplicado nos departamentos jurídicos, ou é um processo mais lento, ou pelo fato de às vezes terem mais capital, na verdade eles é que estão despontando? Como que você está percebendo isso? Cara, pela nossa experiência, os departamentos jurídicos, pelo menos das grandes empresas, tá? O departamento jurídico de grandes empresas, eles lideram esse processo de transformação, assim, no direito. O que acontece é que o departamento jurídico, dentro da organização, ele talvez seja um pouco atrasado do ponto de vista de inovação, né? Então, você tem um laboratório de inovação dentro da empresa, esse laboratório está fazendo várias coisas, e o jurídico ele está olhando de longe o que está rolando na empresa. E daí ele fala, cara, eu preciso fazer isso também. Então o cara começa a implementar OKR, métricas, né, de gestão, o cara começa a trabalhar com metodologias ágeis, o cara começa a testar novas ideias com design thinking. Então ele começa a incorporar esses conceitos que vêm da área de inovação da empresa. Aí esse cara, no seu momento, ele começa a demandar isso do escritório que presta serviço para ele, né? Então a empresa puxa o escritório, né? E aí o escritório fala, cara, o meu cliente lá, ele está pedindo que a gente entregue relatório com os dados estruturados, sabe? Não é só botar no e-mail. Ele quer que eu coloque isso no sistema de maneira organizada, que eu tenha periodicidade, que eu indique a abrangência da minha carteira, meu portfólio e tal, uma série de dados que eu não fazia isso antes. Então, ele puxa isso para o escritório. Pelo menos é assim que a gente vê com as grandes empresas que a gente trabalha, né? O pequeno departamento, o cara que é uma pessoa só, que tem um time muito pequeno, geralmente ele está muito próximo do RH, né, ou de outra área, ou do financeiro dentro da empresa, e ele está muito mais focado em métricas, assim. Então ele está muito focado em resultados, sabe, em número, né? E ele terceiriza boa parte da operação pro escritório, né? E aí então o escritório faz mais esse trabalho, mas geralmente o grande, ele puxa muito esse processo de inovação. Legal, legal. Cara, tem mais algum ponto que você acha que seja relevante da gente tratar aqui? Ou você acha que deu pra gente abranger bastante? Cara, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar e mencionar, que é nessa linha de construir um produto, a gente tem uma tendência também, quando a gente está no processo de ideação, né? Fala, cara, então a minha solução vai ser uma plataforma que vai fazer... Tem um robô que tem uma inteligência artificial que ele vai pegar essa informação e vai jogar naquilo e ele faz mais tal coisa e de repente vira um monstro gigante, né? Essa é a solução ideal. O negócio tem 1 milhão de funcionalidades para fazer. E na prática a gente vê que não é assim que a coisa tem que acontecer, né? Quando a gente fala em MVP, produto mínimo viável, é justamente escolher uma feature, uma funcionalidade, e é essa que eu vou construir, é essa que eu vou testar. Uma dessas 1000 que você colocou aí no teu roadmap, e você pode ter um roadmap assim, né, que é um plano de execução assim a médio prazo, mas tem que escolher uma, cara. Qual que é
a menor funcionalidade que faz o teu produto rodar e que você entregue valor para o teu usuário. Escolha isso e foque nisso, e construa isso, né? Isso pode ser 10% do teu produto, mas faça isso, teste isso, e aí sim você vai escalando e evoluindo ele aos poucos, tá? Tem uma lógica muito comum de startup, que é você construir, quando você constrói um produto, você construir primeiro um patinete, né? Primeiro um skate, que é o produto mais simples e mais básico que te leva do ponto A ao ponto B, né? Depois que você construiu o skate, que você validou com o teu usuário que ele precisa de um skate para sair de um lugar ao outro, você faz um patinete em cima do skate. É um produto um pouco melhor que o skate, né? Daí você valida isso de novo, você faz uma bicicleta, que é melhor que o patinete. E depois você faz uma moto, né? Então você chega na moto evoluindo e validando estágio a estágio do teu produto. Você não constrói a roda da moto, e depois uma segunda roda, e depois o motor da moto, e depois o chassi da moto, e assim por diante, né? Porque às vezes, no meio do caminho, o teu cliente não quer mais a moto, né? Então, esse tipo de mentalidade, de construir aos poucos, uma ferramenta por vez, uma funcionalidade por vez, testar a todo momento isso, e se conseguir selecionar e priorizar, é extremamente importante para o sucesso do teu negócio também, do teu produto. Senão você vai ficar invariavelmente totalmente perdido, sem saber o que fazer, sem conseguir completar e terminar e sem conseguir validar, porque você não vai ter grana, equipe e gente para fazer tudo isso de uma vez. Muito bom, Guilherme. Maravilha. Então vamos aqui já caminhando para o final do episódio, fazer algumas perguntas rápidas aqui para você e as respostas não necessariamente precisam ser rápidas, mas qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser profissional, dica de vida, o que você quiser compartilhar com a gente. Cara, eu acho que uma dica muito importante, eu acho que comece antes de estar pronto, né? Dê o primeiro passo, não fique com medo das coisas, dá o primeiro passo e vê o que acontece depois. Boa. E o que significa sucesso para você? Sucesso para mim, cara, é você estar feliz com você mesmo, sabe? Consciente das tuas realizações, né? E ter um equilíbrio emocional, material, espiritual. Acho que você está em equilíbrio é você conseguir ter uma paz de espírito para você ter tranquilidade para fazer o que você tem que fazer. E para quem ficou interessado nesse tema que a gente abordou aqui hoje, tem algum livro que você recomendaria ou alguma outra ferramenta que ficou para trás aí? O que você indicaria para uma pessoa que estivesse buscando mais conhecimento sobre isso? Bom, tem os livros que são os mais conhecidos, né? Tem o Startup Enxuta, Lean Startup, do Eric Rice, que traz uma abordagem muito em cima disso que a gente falou. Tem o do Steve Blank também, que é esse manual da startup, manual do empreendedor. E, cara, eu acredito muito que as pessoas são autodidatas, sabe? Que elas conseguem fazer o que elas querem fazer se elas tiverem determinação, foco, resiliência. Então, tem muita informação disponível hoje na internet, no YouTube, sabe? Nos blogs, no Medium, em todo lugar tem muita informação. O que a pessoa tem que ter é curiosidade, ser um eterno curioso, ir atrás, ter dedicação, que ela vai conseguir, que ela vai chegar lá, que ela vai ter aquele conhecimento e fazer acontecer. Concordo, 100%. É isso mesmo. E para quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você usa? Eu uso o LinkedIn, então quem quiser me procurar lá, é só colocar Guilherme Leonel. E aí tem as redes da Alex, né? alexdesign.io, tem o Instagram da Alex, que é Alex Design, tem o LinkedIn da Alex também. Então, enfim, quem quiser meu e-mail também é guilherme@alexdesign.io. Pode me acessar, pode mandar um e-mail, a gente conversa. E, enfim, estou à disposição aí para bater esse papo sequenciar. Guilherme, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Gustavo, obrigado de novo pelo convite, pela iniciativa. Foi um prazer falar com você. Parabéns pelo teu trabalho. Acho super relevante isso. E se a gente tivesse mais pessoas que pudessem fomentar e disseminar conhecimento e organizar isso como você faz, certamente a gente teria mais empreendedores, a gente teria o direito muito mais evoluído como ele está hoje. Então, obrigado. É um prazer estar aqui com você e fico à disposição. Valeu demais, Guilherme. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.